Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Pai, eu rogo ao Senhor que nos fale essa palavra, que essa palavra entre em nossos corações, que essa semente, Senhor, venha nos trazer frutos, que ela venha crescer, regada pelo Seu Santo Espírito, para que nos traga frutos, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a Sua palavra seja lançada, e a terra seja, Senhor, uma terra boa para o fruto, Senhor, boa para o plantio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. O celular travou, aí parou, não gravou a leitura. Amém. Qualquer coisa a gente usa da gravação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É só segurar aqui e prender, porque o ventilador está fazendo igual. Amém, amados? Todos entenderam a leitura? A leitura é a parábola das bodas, em que o Senhor chama as pessoas para a boda, para uma festa, para um jantar, uma noite de núpcias, né? E aquelas pessoas arrumam desculpas para não ir. Então ele vem e diz então para os seus servos: vai pelas ruas, busquem todos os que vocês encontrarem. E assim eles fizeram. E uma pessoa não tinha as vestes nupciais, mesmo sendo convidado. Então ele não foi um escolhido, ele foi lançado para fora, porque suas vestes não eram adequadas para uma noite de núpcia. Né? Como nós vemos, noite de núpcia, uma boda, esse jantar que era preparado, a palavra sempre nos traz referência à volta de Cristo, ao encontro que nós temos com Cristo. Nós temos que lembrar do contexto daqui de Mateus capítulo 22, antes um pouco. O Senhor acaba de entrar no templo, Ele vem para Jerusalém para que se cumprisse tudo aquilo sobre a sua vinda, sobre a sua morte. Então, em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo entra no templo e vê eles fazendo comício, mercado no templo, né? Vendendo as coisas, para que a gente venha entender melhor a respeito do que significa as bodas para nós. Nós temos que entender que o Senhor Deus, antes do Antigo Testamento, antes de vir o sacrifício de Cristo, o Senhor, para perdoar o seu povo,
Então ele pediu com que aquele povo, quando pecasse, doesse no seu bolso, pegasse o melhor que ele tinha, o melhor bezerro, a melhor ovelha, né? E melhor cordeiro, né? E entregasse ali a pomba, seja lá qual era o pecado, tinha um determinado animal, para que aquele povo não cometesse de novo aquele pecado, para que ele visse que precisou matar um animal para que fosse perdoado o pecado dele. Mas o povo continuava fazendo, e pior, fizeram disso um comércio. As pessoas pecavam, chegavam lá no templo, começavam a comprar e lá entregavam ao Senhor. Então não era nem da maneira com que o Senhor trouxe para eles, que fosse algo direto deles. Começaram a vender arrependimento de pecado, começaram a vender cura, começaram a vender perdão de pecados, na verdade. E é o que as pessoas têm feito hoje. Não mudou nada. Vendem o Evangelho, algo que nos veio nos trazer vida, arrependimento de pecados, perdão de pecados para nós, que é Jesus Cristo. Começam a vender Ele. Olha, quem quer dar mais para Jesus Cristo? Quem quer aceitar Jesus? Quem aceita? Quem dá mais? Quem dá o maior dízimo? Quem pode fazer mais? Quem tem o melhor para dar para Jesus e assim receber Ele, fazendo uma barganha? Faça isso para Deus que Ele vai te dar algo. Começaram a fazer as mesmas coisas, as mesmas práticas que já eram feitas. Então o Senhor Jesus Cristo vem com o Evangelho nos mostrando que o arrependimento de pecados é algo sincero aos nossos corações. Tem que vir de dentro dos nossos corações. E aí lá no final nós vamos falar mais um pouco sobre isso. E a primeiro convite ao Senhor, a palavra já nos alerta, né? Deus ele tinha um povo escolhido, isso não é dúvida, né? Um povo escolhido. E aqueles que se convertiam a Deus, não ao povo, né? Não ao judaísmo, à religião, mas a Deus, eles começavam a ser agregados a Deus, mas tinham que praticar tudo aquilo que eles ensinavam. Assim aconteceu com Raabe e todos os outros. E nos faz entender que a palavra do Senhor nos mostra que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa palavra nos mostra justamente isso. Os primeiros convidados, aqueles primeiros que poderiam até ser dignos de entrar nas bodas, porque talvez um povo escolhido, um povo amado, e aqueles primeiros convidados, como nós faríamos hoje, se eu tivesse um aniversário, eu iria convidar primeiramente quem? Os meus amigos, aqueles a quem eu considero amigos, né? Aqueles a quem eu acho que gostam de mim. E aí eu me deparo com ninguém lá em casa, por exemplo. E assim ficou o rei, ele ficou tão furioso que ele começa a chamar o quê? Aqueles a quem ele não conhecia. Então, já está feito? Já está tudo pago? O preço não já foi pago? Já foi tudo feito? Então eu vou para aqueles que verdadeiramente querem. Isso me faz lembrar justamente uma palavra que está em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Eu quero que você entenda, vamos primeiro no texto. Do versículo 3 ao 6, para nós entendermos Lucas capítulo 14. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Quem não quer ir para um jantar? Quem não quer ir para um jantar de gala, por exemplo, comer bem, né, ser bem recebido, curtir uma boa música, né? Depois enviou seus servos dizendo, e eles não quiseram vir. Depois enviou seus servos dizendo, dizei aos convidados, eis que eu tenho um jantar preparado, e os meus bois cevados e já mortos, e tudo está pronto, vinde a bodas. Ou seja, o Senhor envia outro. Nós podemos fazer referência a outro profeta, não é o que a palavra do Senhor diz? E o Senhor envia outro dizendo, vem para as bodas, vem. Enviam outros servos e diz, vem, já está tudo preparado, já há uma morada celestial para nós, venham, está tudo preparado para nós. E aqueles homens dão desculpas então. Eles, porém, não fazendo, versículo 5, caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Vamos lá para Lucas capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, e ouvindo um dos seus que estavam à mesa, com ele à mesa, e disse,
Bem-aventurado o que comer do pão no reino de Deus. Espera aí. Isso, amém. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que está tudo já preparado. E todos começaram a escusar-se. Todos começaram a escusar-se. Ou dizer: eu não posso ir, arrumar uma desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa em vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. O que a palavra do Senhor está nos ensinando com esse texto também? Que faz alusão também aqui à boda que nós estamos falando. As pessoas começaram a arrumar desculpas. E não à toa, as desculpas que elas arrumaram são coisas que hoje nós consideramos como bênção. Um comprou um campo e disse que tinha que cuidar do campo. Outro tinha gados, ou seja, tinham posses, bênçãos, e começou a dar desculpa dizendo que não podia ir para a ceia porque tinha isso. Outros começaram a dar desculpas que casaram. Agora eu tenho que dar atenção à minha esposa. Agora eu tenho que cuidar da minha casa. Eu não posso fazer a obra de Deus. Eu não posso eu não posso participar da ceia do Senhor, da boda. Eu não posso ir ao encontro de Cristo, porque o Senhor me deu bênçãos aqui na terra. E eu me lembrei ontem, sexta-feira, eu fiquei muito triste no meu trabalho, em que eu vi de uma serva de Deus, vamos dizer isso, que ela não podia, que Jesus não podia voltar agora, que ela tinha muitos planos para o trabalho dela, que nós acabamos de montar uma sala. Isso me deixa uma tristeza muito grande, porque a verdade seja dita, muitos de nós deixamos de cultuar ao Senhor por causa do nosso emprego, para não desagradar a nossa esposa ou o nosso marido. É verdade ou não é? Muitos de nós temos algumas coisas a fazer e por isso deixamos de fazer a obra de Deus. Essa palavra falou muito forte no meu coração, porque ontem eu deixei de fazer a oração aqui porque eu tinha uma cliente marcada lá no meu trabalho. E o Senhor, antes da palavra vir para vocês, a palavra vem primeiramente dura para nós. Será que eu sou digno? Ou será que eu tenho uma desculpa para dar? E se o Senhor Jesus Cristo voltasse justamente na hora que os irmãos estivessem orando aqui, será que Ele iria me encontrar buscando a Ele primeiramente? Ou primeiramente trabalhando, vivendo as coisas aqui da terra? Como Ele ia encontrar a minha primícia? Quando eu tivesse um encontro com Cristo, uma pregação que nós já trouxemos aqui, e Ele fosse colher de mim um fruto: olha, eu cheguei, eu quero um fruto seu. Será que o fruto que Ele estaria colhendo de mim era para o reino? Ou para aqui, para a terra? Primeiramente, irmãos, essa palavra nos ensina isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E muitas de nós temos bênçãos em nossas vidas. Eu digo que o meu trabalho é uma bênção de Deus. Foi Deus que me deu, foi um presente. Mas Ele não pode estar na frente de Deus. Ele não pode ser prioridade na minha vida. A minha família foi uma bênção de Deus na minha vida. Mas se eu tiver que deixar um almoço maravilhoso com a minha esposa, para eu cuidar de alguém, eu tenho que fazer isso. Se eu tiver que deixar o meu próprio descanso, como ontem, eu estava muito cansado, e os irmãos que eu fui visitar perceberam isso, muito cansado. Mas a prioridade na nossa vida tem que ser o reino de Deus. Será que Ele tem sido prioridade em nossas vidas? Nós temos que olhar verdadeiramente para o nosso eu, para dentro de nós, e vermos se o reino de Deus tem sido prioridade em nossas vidas.
Se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, Ele encontra você dando prioridade ao reino dEle? Ou será que hoje você teria uma desculpa se o Senhor Jesus Cristo tivesse um encontro marcado com você hoje? Porque todas as vezes que nós cultuamos ao Senhor, Deus tem um encontro marcado com você. Porque Ele tem uma palavra para trazer para a sua vida. Então não diga que você nenhuma vez deixou de vir ao culto por outro motivo. Assim como eu já fiz. Assim como eu já deixei de ir cultuar a Deus na casa da irmã Jo por causa do meu trabalho, por exemplo. Deixei de pregar, de fazer evangelismo para almoçar com a minha esposa, tendo tantos outros dias para fazer. Já fiz isso na minha vida. Eu digo, eu assumo, ontem eu fiz mais uma vez, pecando contra o Senhor. Deus tinha um encontro marcado comigo ontem, 8 horas da manhã aqui, e eu não compareci. Eu estava dando prioridade às coisas dessa terra, às coisas desse mundo. Eu também fui um dos que dei a desculpa. Senhor, eu não posso ir, eu tenho o meu trabalho. Será que nós estamos dando prioridade ao reino verdadeiramente? Será que essa parábola não se aplica a nós? São perguntas que nós temos que dar, que temos que fazer a nós mesmos, e nós temos que responder. Será que nós temos dado prioridade ao reino de Deus? Será que se o Senhor Jesus Cristo nos chamasse para a ceia hoje, para as bodas hoje, eu tenho que ser sincero, irmãos, será que os irmãos que não vieram têm uma justificativa plausível para não vir? Ou eles não se importam com a palavra de Deus? Eu creio que tem, eu peço a Deus que tenha, todos eles. Não sou aqui para julgar nem condenar ninguém. Mas são reflexões que nós temos que fazer na nossa vida, porque nós dizemos que somos cristãos, somos de Cristo, somos, e não mudamos em nada. Na quarta-feira tinham 5 pessoas aqui. A verdade é essa. Hoje poderia ter muito mais. Muito mais. Graças a Deus porque vocês estão aqui. Eu fico muito feliz por isso. Eu agradeço muito a Deus quando eu vejo assim quase todas as cadeiras ocupadas. Eu falo, obrigado, meu Deus. Eu amo essa igreja, amo. Mas eu tenho medo que aqui aconteça o que está acontecendo em São Gonçalo. Uma igreja com quase 200 membros e vão 30 para o culto. Pessoas que não têm o reino de Deus como prioridade. A verdade é essa. Eu não quero que isso aconteça aqui. Eu sei que ainda não acontece. Às vezes nós nos esquecemos, falha humana, mas que isso não aconteça, que não seja uma prática. Que você não dê prioridade às coisas desse mundo. Dê prioridade ao reino de Deus. E se você não consegue enxergar um culto como reino, como a obra de Deus, como o reino de Deus, então você ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Porque a pregação não é para Deus, a pregação é para nós. Deus, todos os cultos, Ele tem um ponto marcado para você. Todas as vezes que Ele te convida a orar de madrugada, e você volta a dormir, Ele marcou um encontro contigo e você faltou. Todas as manhãs, quando Ele te chama para ler a palavra de Deus, Ele queria falar contigo, e você não fez. Todos os dias o Senhor tem um encontro conosco, Ele tem um jantar maravilhoso, Ele quer nos dar um alimento, e nós damos prioridades às coisas desse mundo. Nós damos prioridade à nossa carne, ao descanso. A verdade é essa. Nós temos falhado muito com isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos traz uma palavra como essa de hoje, para que a gente não caia no mesmo erro. Para que a gente não caia no mesmo erro. Para que quando o Senhor volte, Ele encontre uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do amor. Como o irmão bem mencionou aqui, o inimigo não consiga nos esfriar. Não consiga nos esfriar a ponto de você não querer mais dar um abraço no seu irmão. A ponto de você encontrar um parente seu e dizer, não, eu não vou te abraçar por amor a você. Olha, desculpa te falar. Um filho, um pai, uma mãe,
Quem de nós pais não queremos um abraço dos nossos filhos? Se você disser para mim que não quer, você é um pai muito frio. Muito frio. Porque a maior coisa, uma das coisas, na verdade é maior, mas uma das melhores coisas do mundo é um abraço do nosso filho. É um eu te amo do nosso filho. Dos nossos irmãos, dos nossos pais. E se nós consideramos o nosso próximo como irmão, eu também quero um abraço assim. Eu amo você também. Como se fosse da minha família, porque você é muito mais às vezes do que alguém da minha família. Porque às vezes alguém da minha família não vai para o mesmo lugar que eu. Eu tenho certeza que você vai. Viver a eternidade comigo ou não vai? Vai ter que me aturar na eternidade. Entendem? Nós não podemos ser uma igreja fria, uma igreja morna. Nós não podemos deixar com que as coisas, as preocupações do mundo nos impeçam de fazer a obra de Deus, de sermos a verdadeira igreja de Cristo, que tem um zelo, porque os irmãos da igreja primitiva adoravam estar todos os dias reunidos. Se nós tivermos culto todos os dias, eu quero que todos os dias vocês estejam, porque todos os dias eu quero ver a minha esposa na minha casa, meus filhos. Quando ela viajou uma vez para o Rio e eu não fui, olha, eu fiquei 2 noites sem dormir. Porque eu amo estar com a minha família. E vocês hoje são a minha família também. Eu amo estar com vocês. E esse deve ser o seu desejo comigo também, amado, estar comigo. Eu sei que é difícil me aturar, né? Eu sei, eu sou chato. Chama atenção muito. Mas é porque eu amo. Porque eu amo todos vocês. E assim como Deus ama os seus filhos, Ele cuida. O Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama. A palavra de correção é para aqueles que Deus ama. Deus ama todos nós. E por isso nós precisamos dar prioridade ao reino de Deus. Esse convite que o Senhor fez, ele é para todos nós. Versículo 9 ao 10. Então ele diz para os seus servos, é para todos, e é um dever nosso também. Ide, pois, as saídas, os caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. O que o Senhor nos ensina com essa palavra? Se eu ou você, que fomos convidados, não nos fizermos presente, o Senhor chamará outros. Assim como outros eram convidados e o Senhor nos chamou. E se nós não formos, o Senhor chamará outro, até que não reste mais lugar. Quer uma prova disso? Abra comigo, Lucas capítulo 14. Capítulo 14, versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Anunciou o quê? Que todos arrumaram desculpas para não estar na ceia. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, traga todos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor aos seus servos: sai pelos caminhos e lados, e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Os servos disseram ao Senhor: Senhor, ainda tem lugar, nós chamamos todos que estavam na rua, e ainda tem lugar. Pessoas recusaram o Senhor, então está sobrando lugar. E o Senhor diz o quê? Vá e chame, até que não haja mais lugar, até que a minha casa se encha. Então ainda temos tempo de chamarmos, de pregarmos o Evangelho do Senhor. Ainda há tempo de nós que outrora não viemos ao convite,
nós venhamos então. Então participemos da ceia. Se você recebeu o convite de estar com Cristo, de participar dessa ceia, de ser um verdadeiro servo de Deus e ainda não tomou essa decisão, você pode até ir na igreja, você pode até visitar ou então dizer que é membro, mas na verdade no seu interior você ainda não se converteu. Então ainda há lugar, ainda tem um lugar para você separado ainda tem um lugar para você separado. Jesus ainda separou um lugar para você. E se você disser que não quer, tem muita gente lá fora querendo. A palavra diz que essa geração anseia, ela espera pela levantação, pelo levante dos servos de Deus verdadeiros. Eles sofrem querendo que os servos de Deus se levantem para os tirar do tormento eterno. A palavra do Senhor diz isso. Então, se você abrir mão desse lugar que o Senhor separou para você, então tem lá gente lá fora que está querendo esse lugar. E o Senhor diz: chamai a todos, até que não falte mais, até que não tenha mais lugar. E quando a porta da graça for fechada, aí não adianta mais. Aí nós vamos lá para a parábola das 10 virgens. Quando as outras voltaram, com a lâmpada com azeite, aí já era. As portas já tinham fechado. Não seja as nércias, sejam as virgens prudentes. Seja prudente, busque o Senhor. Ainda o Senhor Jesus Cristo está trazendo essa palavra hoje para nós, para que a gente se volte mais ainda para Ele, para que a gente olhe para Cristo e diga: não, Senhor, o Senhor é prioridade na minha vida. Se um dia eu abrir mão de estar contigo, abrir mão de participar dessa ceia, hoje eu não abro mais mão. Eu estou aqui, eu quero participar. Eu sei que ainda tem lugar para mim. Eu sei que ainda tem lugar para mim. Mas para que você participe dessa ceia, aí nós vamos para outra leitura, versículo 11 e 12 de Mateus capítulo 2. O texto que nós lemos agora, Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Disse-lhe: amigo, como entrais aqui não tendo vestes nupciais? O convite do Senhor para a ceia requer um aspecto de nós: as vestes adequadas. É uma alusão para que nós tenhamos as vestes limpas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. As vestes limpas pelo sangue de Jesus Cristo. Limpas. A palavra do Senhor diz que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminável do mundo. Não dá para fazer parte da ceia do Senhor contaminado com esse mundo. Ou você abre mão dos manjares desse mundo, ou abre mão da ceia do Senhor. Não dá para seguir dois caminhos opostos e chegar no mesmo lugar. Não dá. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Deus. Ele é o único caminho. Não dá para você dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não dá para tentar entrar nessa ceia sem antes limpar as suas vestes, sem antes ser lavado e remido pelo sangue do Senhor, sem antes se arrepender de todos os seus pecados, sem antes verdadeiramente se converter a Cristo, mudar uma trajetória de vida, ter uma trajetória de vida mudada. Nós temos que olhar para o nosso passado e não para o nosso hoje, e ver se a nossa vida de hoje é a mesma que nós vivemos antes. A única diferença é que nós vamos para a igreja no fim de semana. Porque tem pessoas que acham: não, agora em vez de ir para o bairro eu vou para a igreja, então mudou a minha vida. Não. O seu cotidiano diz se a sua vida mudou, se a sua vida, se houve uma conversão verdadeira, se houve uma transformação verdadeira. Quando você tem o fruto do Espírito, te mostra isso. Quando você tem todos aqueles ramos do fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, benignidade, amor, mansidão, temperança, se a sua vida verdadeiramente foi transformada,
se as coisas desse mundo não te agradam mais, porque Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou seja, se você opta pelas coisas do mundo, ouvir a voz do mundo, praticar as coisas que o mundo pratica, você se torna inimigo de Deus. Se você continua com as mesmas práticas, as mesmas que você praticava antes, então na verdade não houve uma conversão. E o Senhor te chama hoje, nessa manhã, ao arrependimento, à transformação de vida, a uma vida regenerada por Ele, transformada por Ele, para que você participe verdadeiramente dessa luta. Se você ainda dava prioridade às coisas do mundo na sua vida, hoje é o dia de mudança, de você passar a dar prioridade às coisas de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação de Jesus Cristo. Essa era a pregação dos apóstolos. Creia que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar vida, para te salvar de uma condenação que estava escrita na palavra do Senhor, que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, sendo assim condenados à perdição, ao inferno. E todos aqueles que tiverem as vestes sujas, a palavra diz aqui, versículo 13: então os servos, então disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe o que é ranger de dentes? Você sabe o que é sentir tamanha dor a ponto de ficar rangendo o dente, de não aguentar aquela dor? Quem teve dor de siso tem uma noçãozinha do que é ranger dente. Quem teve dor de dente, né? Que é uma dor insuportável, que você fica se mordendo, que você não consegue sentir. Pensa nisso multiplicado, porque isso é muito simples. Isso qualquer dentista consegue resolver. Mas o Senhor disse que precisou de o Filho de Deus para que te livre dessas trevas exteriores, desse lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Tenham consciência da gravidade que é o inferno, a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo precisar despir-se da sua glória para nos salvar disso, nos salvar do pecado que nos aprisionava, que nos trazia ao inferno, nos levava ao inferno, na verdade. E a palavra do Senhor diz que aquele que tem o filho tem a vida. João 3:33, 36. Aquele que não tem um filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é algo que o Senhor vem nos salvar, nos livrar, nos tirar. Nós temos que ter consciência que o fato de nós abrirmos mão de tudo que refere-se ao reino de Deus, para dar prioridade às coisas da nossa vida, ao nosso trabalho, irmãos, como eu já disse aqui, eu estou um passo da minha empresa falir, eu não estou conseguindo nem pagar meu contador, né, irmão? Estou um passo da minha empresa falir, que eu acabei de abrir. A um passo. Já está acabando o mês. Eu não sei nem como é que eu vou pagar as minhas contas do mês que vem, porque trabalho está difícil conseguir trabalhar. Mas se aquilo for prioridade para mim, eu não sou digno de entrar nas bodas do Senhor. Se eu continuar dando prioridade ao meu trabalho, seja a minha família, seja o que for, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Se eu não der prioridade a vocês, que são os meus irmãos no reino de Deus, as almas que o Senhor confiou a mim, se eu não der prioridade a isso, eu não sou digno nem de estar aqui participando dessa ceia. Por isso a palavra do Senhor nos diz: examine o homem a si mesmo, porque o que comer e beber indignamente, o indignamente eu já ensinei aqui, não é indignamente de, eu pequei e o outro não pecou, ele é digno. Não. O contexto já nos ensina que o indignamente é a falta de amor ao próximo. E se eu não der prioridade a vocês, eu não estou amando como eu deveria. Se eu não der prioridade ao reino de Deus, eu não estou amando o meu próximo como eu deveria.
Então eu não sou digno de fazer parte dessa ceia. E por isso hoje, essa manhã eu já começo a pedir perdão a Deus, porque eu sei que eu não sou digno. Eu não dou prioridade como eu deveria dar. Eu não faço a obra de Deus como eu deveria fazer. Então eu não sou digno de fazer parte dessa ceia. Não sou. Irmãos precisaram da minha ajuda e eu só fui ajudar 2, 3 meses depois. E eu sei que tem outros precisando e eu ainda não me prontifiquei, irmão. Eu não sou digno de fazer parte do corpo de Cristo, porque isso não é um ritual. Não é um ritual para me santificar. É para todas as vezes que eu comer desse pão e beber desse cálice, eu me lembrar que o Senhor Jesus Cristo não morreu apenas pela minha vida, mas pela sua também. E por isso eu preciso te amar mais e mais. Isso é fazer parte do corpo. Somos todos um membro, membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E quando estamos reunidos aqui, 2 ou 3 membros juntos já constituem um corpo. Vocês sabiam disso? Quando se juntam 2 ou 3 membros, já se constitui um corpo. E por isso somos o corpo de Cristo. Então ele se faz presente. Você e eu juntos somos Cristo. Somos Cristo presente aqui. Nós temos que fazer o nosso papel de líder.